Fala pessoal, vamos lá para mais um bloco sobre o tema nacionalidade. Iniciamos hoje o bloco 3 sobre nacionalidade. Então vem comigo aqui no quadro, prepara o caderno e vamos junto. Nacionalidade. E agora, parte 3. Parte 3. Olha só, nessa parte 3, nós vamos falar sobre naturalização especial e provisória. Na parte 2 do tema nacionalidade, nós falamos sobre os outros dois tipos de naturalização, a ordinária e a extraordinária. Nesse bloco, nós vamos nos pautar em tratar sobre essas duas outras espécies, especial e provisória. Espécies essas que não estão na Constituição. Essas espécies estão definidas no Estatuto do Estrangeiro, na Lei 13.445 de 2017, a partir do artigo 64 da mencionada lei. Então já pega teu VAD e abre aí na Lei 13.445 de 2017. Abra lá. Vamos começar falando sobre a naturalização, especial. E esse assunto está lá no artigo 68 e 69 da lei. Que lei, como eu mencionei, 13.445 de 2017. Olha só, essa naturalização, ela pode ser concedida ao estrangeiro que se encontre pode ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações. Quais são essas situações? Foca aqui em mim, meu. Essa naturalização especial, ela poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações. Primeira situação. Seja cônjuge ou companheiro de integrante de serviço brasileiro. Seja cônjuge ou companheiro de integrante de serviço brasileiro ou de brasileiro a serviço do país, de brasileiro a serviço do país, há mais de 5 anos, Seja cônjuge ou companheiro de integrante de serviço brasileiro ou de brasileiro a serviço do país há mais de 5 anos. Vamos imaginar a seguinte situação. Vem cá. Imagina aqui, ó. Imagina aqui, Brasil. Imagina esse cidadão brasileiro. Esse cidadão brasileiro é oficial das Forças Armadas. Vai para os Estados Unidos. Fazer um curso de capacitação. Então, atenção. Esse oficial das Forças Armadas vai para os Estados Unidos fazer um curso de capacitação.
não tem prazo de retorno, mas durante todo o período que ele vai ficar nos Estados Unidos, ele vai estar nos Estados Unidos a serviço do seu país, ou seja, a serviço do Brasil. Beleza. Durante o período que ele está lá, ele conhece uma americana, e essa americana decide se naturalizar. Ela pode? Pode. Se eles casam, ou se é reconhecida a união estável, se eles casam, ou se é reconhecida a união estável, e isso já tem duração de há mais de 5 anos. Então é possível, se ela casa com um integrante de serviço brasileiro ou com uma pessoa que está no exterior a serviço do Brasil, se ela tiver mais de 5 anos sendo cônjuge ou companheira, ela já preenche o primeiro requisito para a naturalização especial. Perfeito? Segundo requisito. Então, pode ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações. Primeira situação. Segunda situação. Seja ou tenha sido empregado em repartição consular brasileira, seja ou tenha sido empregado em repartição consular brasileira ou em missão diplomática há mais de 10 anos, ininterruptos. Segundo requisito, se o estrangeiro seja ou tenha sido empregado em repartição consular brasileira ou em missão diplomática há mais de 10 anos ininterruptos. Essa questão quanto à interrupção, eu falei para vocês na aula Nacionalidade, parte 2. Beleza? Então vamos lá. O estrangeiro que se encontra em qualquer uma dessas duas situações, ele pode requerer a naturalização especial. Mas tem mais um detalhe. Coloca aí. O estrangeiro que estiver em uma das situações deve preencher 3 requisitos. E quais são esses requisitos? 1. Capacidade civil. Capacidade civil, segundo a lei brasileira, segundo a legislação brasileira. 2. Comunicar-se em língua portuguesa. E por fim, 3. Sem condenação penal ou reabilitado. São esses 3 requisitos que o estrangeiro que estiver em uma dessas situações deve preencher. Então, nós temos aqui as seguintes situações e temos aqui embaixo os requisitos para a concessão da nacionalidade brasileira como naturalizado especial. Pessoal, foca aqui. São 3 requisitos que nós temos aqui, perfeito. Na nacionalidade, parte 2, ou seja, a aula que antecede essa, nós falamos sobre a naturalização ordinária. Naturalização ordinária. E lá nós tínhamos 4 requisitos. 3 são esses mesmos. Qual a diferença lá da naturalização ordinária para cá, no tocante aos requisitos?
É que lá na ordinária se exige no mínimo 4 anos de residência no território nacional. E aqui na especial não se exige qualquer tempo de residência no território nacional. O que eu quero falar com isso, meus amigos? Vem cá. Ou seja, é possível que uma pessoa se naturalize, cidadão brasileiro, naturalizado, sem sequer ter botado os pés em solo brasileiro. Sem sequer ter colocado os pés no território nacional. É possível, meus amigos, que um estrangeiro se naturalize cidadão brasileiro sem sequer ter pisado no solo brasileiro? É possível. E qual seria essa situação? Qual seria a situação? Naturalização especial. Na ordinária, se exige que ele tenha no mínimo 4 anos de residência. Na extraordinária, se exige que ele tenha mais de 15 anos ininterruptos aqui. Na especial, não se exige que ele tenha qualquer tempo no território nacional. Tá claro? Então, fiquem ligados nisso, prestem atenção nesse assunto importante. É tão importante porque é recente e não está, isso que eu estou colocando, no texto propriamente da Constituição. Isso aqui está somente no Estatuto do Estrangeiro. Beleza. Vamos agora, com isso, finalizamos a naturalização especial. Vamos agora à naturalização provisória. Vamos botar aqui no canto do quadro. Da naturalização provisória. Essa naturalização vocês vão encontrar no artigo 70 da Lei 13.445 de 2017. E de cara, para não confundir com as outras, essa daqui, ela só pode ser concedida ao migrante, criança ou adolescente. Só pode ser concedida ao migrante, criança ou adolescente. Pro ECA, criança vai até os 12. Pro Instituto da Criança e da Adolescência. Então, só pode ser concedida ao migrante, criança ou adolescente. Só que tem mais um detalhe. Criança ou adolescente que tenha fixado residência no território nacional antes de completar 10 anos de idade. Só pode ser concedida ao migrante, criança ou adolescente que tenha fixado residência no território nacional antes de completar 10 anos de idade. Antes de ter completado 10 anos de idade. Ou seja, foca aqui em mim. Se uma criança fixa residência no território nacional, então imagina aqui um americano, um casal de americanos com um filho americano, todo mundo americano. Então esse casal vem com um filho aqui para o Brasil. Quantos anos tem o filho? 11. Fixaram residência aqui. Essa criança pode ter a naturalização provisória? Não. Por quê? Porque ela fixou a residência aqui após ter completado 10 anos de idade. Tem que ser antes de completado 10 anos de idade. Então, só pode ser concedida ao migrante, criança ou adolescente que tenha fixado residência no território nacional antes de completar 10 anos de idade, a requerimento do seu representante legal. A requerimento do seu representante legal.
É isso que vai dispor o artigo 70 da Lei 13.445. Beleza. Então vamos desenhar aqui que Estados Unidos, o que eu falei ainda há pouco, um casal de americanos e a criança. Se viaja aqui para o Brasil, todos viajam aqui para o Brasil, essa criança tem que entrar no território nacional e fixar a sua residência quando? Antes de ter completado 10 anos. Se entrou aqui com mais de 10, não pode. Não pode a naturalização provisória. Menos de 10, ou seja, antes de completar, menos de 10, pode a naturalização provisória. Então, fica ligado nesse detalhe. Criança ou adolescente. Agora, entrou com menos de 10, pode fazer o requerimento. Os pais podem fazer o requerimento quando tiver 14 anos? Pode. Com 15? Pode. Com 16? Pode. Com 17? Pode. Com 18? Não pode mais. Por que com 18 não pode mais? Porque já é plenamente capaz. E aí, essa não é mais criança. Esse americano vai ter que fazer o quê? Naturalização ordinária. Perfeito? Porque lembra que o critério é criança ou adolescente. Fixou residência com menos de 10. Pode. Pode com 8? Pode. Menos de 10. Fixou residência com menos de 10 no território nacional. Tem 8 anos ainda. Pode? Pode. Tem 9? Pode? Pode. Pessoal, qual a vantagem para os pais que são americanos? Toda a família é americana, né? Qual a vantagem para os pais de ver o seu filho naturalizado cidadão brasileiro? Qual a vantagem? É que a partir do momento que essa criança for reconhecida a ela, que ela é brasileiro naturalizado, provisoriamente, mas não deixa de ser, os pais vão passar a ter o quê? Filho brasileiro. E se os pais passam a ter filho brasileiro, lembra daqueles requisitos da naturalização ordinária? O segundo requisito da naturalização ordinária é ter residência por no mínimo 4 anos. Só que esse tempo mínimo de 4 anos, ele pode ser reduzido para no mínimo 1 ano. Quando? Quando naturalizando tiver filho brasileiro. Então é muito mais fácil os pais reconhecerem logo que o filho, os pais estrangeiros, reconhecerem logo que o filho é brasileiro, porque a partir do momento que reconhecer que o filho é brasileiro, não será mais exigido 4 anos a eles. Esse tempo mínimo de 4 anos pode ser reduzido para no mínimo 1 ano. E aqui fazendo um link, aula nacionalidade parte 3 com a aula nacionalidade parte 2. Beleza? Bom, agora, atenção. Artigo 70, parágrafo único da Lei 13.445 de 2017. Anota aí o que eu vou te falar. Artigo 70, parágrafo único da Lei 13.445 de 2017. A naturalização provisória será convertida em definitiva? A naturalização provisória será convertida em definitiva se o naturalizando, na verdade, o naturalizado, se o naturalizado, que já é criança ou adolescente, se o naturalizado assim o requerer expressamente no prazo de 2 anos após atingida a maioridade. Voltando então tudo. A naturalização provisória será convertida em definitiva se o naturalizado assim requerer expressamente no prazo de 2 anos após atingida a maioridade. Tá claro? Pessoal, então esse é o grande detalhe. Com isso, fechamos naturalização. Falamos sobre os 4 tipos de naturalização: ordinária e extraordinária na nacionalidade. Parte 2.
especial e provisória aqui. Lembrando que todas, e eu vou já falar a exceção, todas, como regra, exigem que a pessoa que vai se naturalizar esteja no território nacional, ressalvado a naturalização especial. Para essa, não se exige, não é uma condição que o estrangeiro tenha residência aqui. É possível, como eu tinha falado, que na naturalização especial, a pessoa sequer tenha entrado no solo brasileiro, em território brasileiro, para que venha querer se naturalizar. A provisória exige-se que a criança ou adolescente tenha fixado residência aqui antes de completar 10 anos. A ordinária exige-se no mínimo 4 anos. A extraordinária exige-se mais de 15 anos ininterruptos. Beleza, meus amigos? Com isso, fechamos mais um bloco sobre nacionalidade. Encerramos por aqui, nacionalidade parte 3. Um forte abraço, pessoal! Foi, chefe? Mais um bloquinho a gente termina tudo.